Né? Como eu falei, eu dividi essa matéria de filiação em 3 videoaulas e vocês vão ver todas elas ao mesmo tempo ou não sei como é que vocês vão fazer, mas de qualquer forma, essa é a segunda aula sobre filiação. Então a gente começa com algumas questões polêmicas sobre filiação, que acabam sendo bem interessantes, inclusive dão margem até discussões para vocês pensarem em monografia de final de curso, artigos, porque são temas mais novos, essa questão de filiação mais polêmica hoje em dia, tá? Então, vamos lá. Primeira questão polêmica sobre filiação é se as presunções do artigo 1597 se aplicariam também à união estável. Bem, a Mariana Diniz, Paulo Lobo e Flávio Tartucci entendem que a norma tem que ser aplicada à união estável por algumas razões. Entre elas, aqui não há vedação nenhuma para aplicar essa norma por analogia, não teria limitação de direitos. E a entidade familiar a união estável é uma entidade familiar que é protegida pela Constituição da mesma forma que o casamento. Então, se a pessoa tem uma união estável, essa presunção de paternidade se aplicaria também da mesma forma que se aplica o casamento. O contraponto para esse entendimento doutrinário é que a Constituição Federal não trata o casamento e união estável como institutos iguais, tanto que você pode converter a união estável em casamento. Se você pode converter algo em uma coisa em outra, quer dizer que essas duas coisas não têm identidade absoluta. Então, poderia-se defender que não existe nenhum tipo de possibilidade de presunção de paternidade dentro de uma união estável. Porém, por outro lado, ainda que a gente possa dizer que são institutos diferentes, faz sentido realmente em termos de não ter essa presunção, sendo que a presunção da paternidade, de certa forma, visa a proteção da criança e do menor, que vai poder ter um pai constando no seu registro, fica o debate. O provimento do CNJ 63 de 2017 traz justamente essa possibilidade. Se você vai no artigo 16 desse provimento, vai dizer que o assento de nascimento de filho havido por técnicas por reprodução assistida vai ser inscrito no livro A, blá blá blá. Se os pais forem, o parágrafo primeiro que é o mais importante, se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação referida no artigo 17, terceiro desse provimento, que diz que você pode apresentar certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Então, você pode chegar com esse documento no cartório e já registrar a criança em nome dos pais, em nome do pai, se você for a mãe, assim por diante. No CEP 570 da 6ª Jornada de Direito Civil, diz que o reconhecimento de filho havido em união estável, fruto de técnica de reprodução assistida heteróloga, consentido expressamente pelo companheiro, representa a formalização do vínculo jurídico de paternidade e filiação. Então, isso vale para o casamento, vale também para a união estável. E os precedentes do STJ já concluíram pela presunção de paternidade e reprodução assistida pós-mortem depois de união estável. Então não é porque não estava casado que não vai ter essa presunção de paternidade. Outra dúvida, é possível a inseminação artificial heteróloga em caso de união homoafetiva? A Maia Berenice Dias, com apoio da doutrina majoritária, principalmente doutrina moderna, entende que o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, algo que já foi feito pelo STJ, pelo STF, pelo CNJ, vale também para filiação e para técnicas de reprodução assistida. Nesse mesmo contexto, vale até citar a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2168 de 2017, que diz que é permitido o uso de técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito de objeção de consciência por parte do médico. Focando só nisso, né, a questão de que o CFM diz que pode fazer, só que se por acaso o médico, por uma questão de consciência, não quiser fazer, daí ele pode falar que não quer fazer. Mas proibido não é. Eu acho que essa é a grande questão. Além disso, vale até mencionar nessa mesma resolução, se diz que é permitida a gestão compartilhada em união afetiva feminina em que não exista infertilidade. Considera-se gestão compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação do ócito de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira. Então uma vira a mãe biológica e a outra vira a mãe de gestação. E ambas são mães dessa criança. 7ª Jornada de Direito Civil, no 708, diz que é possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo originárias de reprodução assistida. E o provimento 63 de 2017, o artigo 16, parágrafo 2º, diz que no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Porque, afinal de contas, se são dois pais, a ascendência paterna de todo mundo, se são duas mães, são a ascendência materna de todo mundo. Não precisa ter referência a isso.
Outra questão polêmica aí pra gente, o que fazer com embriões não utilizados no processo de fertilização in vitro? Ou seja, você tem um monte de embrião, alguns foram implantados na mulher, mulher gestor, virou criança e tudo mais, mas tem um monte de embrião congelado. O que fazer com esses embriões? A Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, deixou a questão mais clara. Se vocês vão no artigo 5º, vai dizer que pode-se usar esses embriões para pesquisa, desde que sejam embriões inviáveis ou congelados há 3 anos ou mais. E de qualquer jeito precisa do consentimento dos genitores. Então você precisa do consentimento dos pais desse embrião para que esse embrião possa ser utilizado para pesquisa. No enunciado 2 da primeira jornada de direito civil diz que sem prejuízo de direito de personalidade, o Código Civil não é a sede assegurada para questões emergentes da reprogenética humana, que deve ser objeto de estatuto próprio. Por isso, inclusive, que a gente tem a Lei de Biossegurança, que é para esclarecer o que fazer com o embrião. O Código Civil, obviamente, não é a sede adequada para esse tipo de situação. A Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina autoriza esse descarte dos embriões com mais de 3 anos, se for a vontade dos pacientes, ou também no caso de embriões abandonados. Pode acontecer que tinha embrião e os pais sumiram, ninguém sabe quem é, e, enfim, pode descartar, são embriões abandonados. Outra questão polêmica de filiação que eu acho que muita gente tem uma ideia meio errada no Brasil, né? Seria possível a criação de cardápio em banco de sêmen, de forma que o casal possa escolher o material genético de acordo com as características dos doadores? Então, no Brasil, a resposta ética e jurídica é que não. A gente no Brasil não pode fazer esse cardápio de banco de sêmen. Ah, professor, mas eu sei que não sei que artista conseguiu escolher tal. Isso fora do Brasil. Fora do Brasil, dependendo do país, pode. Aqui no Brasil não pode. Essa resolução do CFM que eu venho mencionando, 2168 de 2017, diz que as técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar sexo, que é a presença ou ausência de cromossomo Y, ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descendente. Então, pode-se analisar a carga genética desse material genético, desde que para identificar a doença. Tirando a identificação de doença, não se pode selecionar nem se é menino ou menina, e muito menos se vai nascer com olho azul, olho claro, olho preto, cabelo escuro, loiro e assim por diante. Outra questão polêmica, interessante e palpitante. Falecendo o pai e a mãe que fizeram a inseminação heteróloga, o filho poderia pleitear alimentos do pai biológico que forneceu o material genético? Cabe investigação de paternidade contra o doador do material? E aí, gente? Bem, pelo enunciado 111 da primeira jornada de direito civil, a adoção, que não é o caso dessa aula, né, e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e a criança resultante de técnica conceptiva heteróloga. Porém, enquanto na adoção haverá o desligamento de vínculos entre adotados e seus parentes consanguíneos, porque você descola a criança dos parentes consanguíneos e cola a criança no novo parentesco civil. Ao contrário da adoção, na reprodução heteróloga, sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante. Então, pela doutrina brasileira, não tem qualquer vínculo. Ah, tudo bem, mas o pai é aquele que doa o material genético? Não, aquele que doa o material genético é um mero doador de material genético. Resolução CFM 2168-2017 fala, inclusive, que será mantido obrigatoriamente o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametos e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Então, digamos que o paciente, a criança, nasce com alguma doença e precisaria de doação de rim, sei lá, e a única pessoa é um negócio muito raro e talvez o pai doador do material genético tenha essa possibilidade de doar rim. Daí, nessa situação, poderia se levantar esse sigilo, mas só perante o médico. Ou seja, nem a criança, nem a família vai saber de nada. O sigilo do doador, gente, vai ser um direito fundamental. Eu acho que essa que é uma questão. Existe um posicionamento minoritário de uma autora, a Fernanda de Souza Moreira, dizendo que o interesse dos filhos prevaleceria sobre o sigilo do doador do sêmen, porque eles teriam direito sobre a sua origem genética, e isso prevaleceria sobre o doador. O problema específico desse posicionamento minoritário é que se desvaloriza totalmente a paternidade socioafetiva, porque a paternidade socioafetiva, fundada no afeto, é que tem que ser o grande foco da relação de filiação. Pai é aquele que cria e não aquele que doa o material genético. O Conselho Nacional de Justiça editou alguns provimentos que tornaram a questão ainda mais complexa. Por quê? Se vocês vão no provimento do CNJ 52 de 2016, o artigo 2º diz que é indispensável para fins de registro e demissão de certidão de nascimento a apresentação de seguintes documentos:
Aí tem vários documentos. Parágrafo 1º diz: nas hipóteses de doação voluntária de gametas ou de gestação por substituição, deverão também ser apresentados o termo de consentimento prévio do doador ou doadora, autorizando expressamente que o registro de nascimento da criança a ser concebida se dê em nome de outrem. Olha só o CNJ inventando, sem qualquer legitimidade democrática, porque o provimento do CNJ não é baseado na vontade popular, né, que o doador tem que declarar por instrumento público que ele não se interessa e não quer que o registro da criança se dê no nome dele. Agora, por contraponto, o mesmo provimento garante que no parágrafo 4º desse artigo 2º, que o conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento de vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre doador e doadora e o ser gerado por meio da reprodução assistida. Só que vai ter lá no histórico, né? Vai estar lá no livro, no cartório de registro. Faz sentido essa imposição? Fica aí o debate. Mais do que faz sentido, o CNJ tem competência para chegar nesse nível de detalhe? Isso daí não está extrapolando, não está entrando em matéria legislativa? Fica aí também o debate. Mais uma questão polêmica sobre filiação para vocês. É possível a barriga de aluguel com intuito oneroso? O vínculo de maternidade é com quem forneceu o material genético ou com quem forneceu o útero? Bem, no Brasil, a gestação de substituição só é admissível a título gratuito. Então, quando a gente fala de barriga de aluguel, a gente está usando uma expressão errada. O certo seria barriga de comodato, porque é um empréstimo de algo infungível a título gratuito. Eu sei que fica meio ridículo falar de barriga de comodato, mas é mais correto do que barriga de aluguel. A Resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina diz também que a cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Então, existe inclusive essa resolução do CFM. Existe uma ressalva da resolução, inclusive, dizendo que a cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. Então, é até a prima de um dos cônjuges ou companheiros que pode ceder o útero. Ah, mas em outros casos a pessoa não tem família, a pessoa se ferrou. Então, para demais casos, a mesma resolução diz que estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. Então, se eu só tenho amigos, não tenho parente nenhum, só tenho amigas dispostas a gerar meu filho, eu tenho que conseguir uma autorização do CRM do meu local, do meu estado. Bem, e a mãe, de acordo com o enunciado 129 da primeira jornada de direito civil, é aquela que forneceu o material genético, em regra. Então, se você está usando uma barriga de aluguel, uma gestação por substituição, né, no nome técnico, a mãe é aquela que forneceu o material genético. Ah, mas se a mãe não produz óvulo e quer gerar a criança no útero dela? Daí ela que é a mãe, porque é aquela que está interessada na gestação que é a verdadeira mãe da criança. Essa é a lógica. Embora seja uma situação polêmica e a legislação esteja bastante falha nesse sentido, a lógica da coisa vai muito pelo bom senso, né, gente? Com isso a gente terminou a aula de hoje sobre essas questões polêmicas de filiação. Na próxima aula a gente vai falar sobre algumas questões sobre a prova e sobre a presunção de paternidade e filiação. Antes de encerrar aqui, eu queria só deixar para vocês que essas questões polêmicas, eu tirei grande parte delas do livro do curso de Direito Civil do Tartucci, o Flávio Tartucci, que traz essas questões polêmicas que eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês. Embora seja Direito Civil, né, uma matéria bastante específica, bate naquela situação de interdisciplinaridade entre direito e medicina, inclusive. Então o pessoal que gosta muito de medicina talvez gostaria de se aprofundar mais nessa situação, eventualmente pode fazer um TCC sobre isso e tal. Tem bastante matéria, tem bastante acórdão, tá? Uma situação bastante legal. Bem, com isso a gente encerra essa aula sobre filiação e até a próxima e última aula sobre filiação. Certo, gente? Boa noite e até a próxima.